Olá, este é o tutorial sobre o Laboratório Remoto Vizir. Faremos agora a medição de corrente. No vídeo anterior, configuramos o Vizir para medir tensão e a última medição realizada foi com a fonte ajustada para 1 volt e o multímetro indicando aqui então 0,999 volts. Para medirmos tensão, ligamos o instrumento de medida em paralelo com o resistor. Agora, para medir corrente, devemos utilizar o outro conector do multímetro e ligá-lo em série com o resistor. Então, nós vamos desconectar estes cabos, estes fios, lembrando que precisamos abrir o circuito. Importante destacar que quando estamos alterando as conexões, a fonte não está fornecendo energia ao circuito, ou seja, lá no laboratório remoto só ocorre a conexão e a disponibilização de tensão pela fonte quando clicarmos em realizar medição. Durante este intervalo é que ocorre de fato a conexão dos elementos do circuito à fonte. Agora em que estamos configurando o experimento, não há conexão e podemos trabalhar livremente sem danificar nenhum componente ou nenhum equipamento do laboratório. Então precisamos abrir o circuito, então vamos utilizar este fio vermelho e conectá-lo no terminal positivo deste conector para medir miliamperes. Apesar deste modelo de multímetro poder medir 20 amperes, o laboratório remoto está configurado para medir correntes pequenas por questões de segurança. Então, utilizamos unicamente a conexão de miliamperes do multímetro. Então vejam que da fonte estamos indo até o multímetro. Agora vamos usar um outro fio para sair do multímetro e conectar até o resistor. Então, vejam que nós abrimos esta conexão inserindo o instrumento entre este ramo do circuito. Então, saímos do mais da fonte e fomos até o multímetro, saímos do menos do multímetro e voltamos ao ponto superior do resistor. Cuidado aqui para não conectar este fio no GND, porque aí estaríamos curto-circuitando a fonte através do amperímetro. O amperímetro tem que ficar em série com algum elemento do circuito. A corrente que estimamos obter é uma corrente de 1 mA, porque a nossa fonte está ajustada para 1 volt e estamos usando um resistor de 1K. Portanto, iremos ajustar o multímetro para 1 mA de corrente contínua. Então, a escala de corrente contínua é esta aqui, o A de amperes com esta barra, e aí vamos então posicionar aqui na menor escala, que é de 20 mA. Após temos a escala de 200 e a última de 20 amperes que eu comentei que o multímetro consegue medir, mas o Vizir não está configurado por questões de segurança para correntes tão altas. Então utilizaremos unicamente estas duas escalas aqui. Então a conexão está correta, a fonte está ajustada para 1 volt, o multímetro está ajustado para 20 mA. Vamos então realizar o experimento. A corrente que está sendo indicada aqui, como estamos na escala de miliamperes, então é 1,01 miliamperes. Então uma tensão de 1 volt sobre um resistor de 1 kg, aplicando a lei de Ohm, dá uma corrente de 1 miliampere. O valor medido, então difere um pouco, é de 1,01 miliamperes, porque o resistor está um pouco abaixo de 1K. Lembram que na medição de resistência,
nas aulas anteriores ele deu um valor um pouco abaixo de 1K e por isso a corrente está um pouco acima de 1 mA. Se alterarmos a tensão da fonte para 5 volts, a escala de corrente continua adequada, porque 5 volts sobre 1K dá 5 mA, então continuamos com a escala correta de 20 mili, vamos realizar a medição e encontramos 5 mA, conforme o esperado. Então esta foi a medição de corrente contínua com o Vizir, chamando novamente a atenção que o multímetro tem que ser ligado em série com o circuito para não danificar o instrumento. Se você ligar o multímetro em paralelo, ou seja, o terminal positivo à fonte e o terminal negativo aqui no lado inferior do resistor e depois na fonte, você irá danificar o instrumento porque ele foi conectado em paralelo. Como amperímetro, nós sempre devemos conectar o multímetro em série com o elemento onde se irá medir a corrente. Estes foram os vídeos para realizar as 3 medições mais simples, que são resistência, tensão e corrente, e nos próximos vídeos faremos experimentos com circuitos com mais elementos. Obrigado e até breve!